Quando havia caixas do ponto, agora já não se encontram teatros com caixas do ponto, nem pontos. Somos uma espécie em vias de extinção. E quando desaparecermos, talvez ninguém dê conta. Como aqueles animais fugidios que se escondem no meio das florestas ou em grutas no alto das montanhas. São tão difíceis de ver. Comecei a escrever para teatro em 2007, sendo que tinha feito pequenas experiências antes. E foi por causa dessas experiências, nomeadamente de um texto que escrevi em 2006 para um projeto chamado Urgências, que desafiava uma série de autores a escreverem peças curtas, a colaborarem diretamente com os atores e assim participarem da criação de um espetáculo que era composto por uma sucessão de peças curtas e que foram, na realidade, 3 espetáculos ao longo de 3 edições no Maria Matos, entre, salvo erro, 2014 e 2016. E numa dessas edições, não, 2004 e 2006, peço desculpas, e numa dessas edições, julgo que foi a de 2006, eu escrevi um texto curto chamado Cor dos Amantes, A Caminho do Hospital. Acho que a versão curta ainda tinha o A Caminho do Hospital, depois reduziu-se, o texto aumentou e o título reduziu para Cor dos Amantes, que escrevi para o Tony Kitty e para a Cláudia Gaiolas. Houve 2 pessoas, o Francisco Frazão, na altura a programar o Teatro da Culturgest, e o Rui Horta a dirigir o Espaço do Tempo, que depois de terem visto essa edição nos desafiaram, a mim e à Patrícia Portela, que também participava nessa edição das Urgências, a escrever um pouco mais, continuar a desenvolver aquelas peças curtas que tinham cerca de 10 minutos e pensar o que é que elas poderiam ser numa versão maior. Tanto eu como a Patrícia Portela, na altura, achámos que as nossas peças não iriam crescer ao ponto de ser uma peça autónoma, mas que poderiam combinar. E, portanto, eu interpretava, também havia essa particularidade, eu interpretava o texto da Patrícia Portela, a história de Babote. E isso deu origem a um espetáculo chamado Duas Metades, que estreou em 2017, em fevereiro de 2017, na Culturgest. Fevereiro de 2007, certo? Bom, voltando à década correta, em 2007 estreou o Duas Metades e pode-se dizer que aí sim foi a primeira vez que eu assumi que a escrita para teatro era um caminho que eu estava a inaugurar e não propriamente só uma experiência. E, portanto, depois do Duas Metades comecei a escrever mais furiosamente e regularmente para teatro, sendo que o Cor dos Amantes é a minha primeira peça. Depois escrevi várias peças curtas, comecei a escrever mais textos para teatro, mas sobretudo comecei a encarar o processo de criação dos espetáculos como um processo de escrita. Em primeira instância, um processo de escrita não solitária, mas de dizer que o início de qualquer processo de ensaios era criar as condições para escrever em conjunto com os atores, para os atores, a partir dos atores e também da restante equipa criativa, mas sobretudo do elenco, aquilo que seria depois não só o texto do espetáculo, mas o texto que daria lugar ao espetáculo. E, portanto, a partir daí as coisas alteraram-se bastante para mim. Eu, que tinha trabalhado sempre muito a partir de textos prévios, de repertório, ou então em processos onde o autor já tinha um lugar, mas onde a escrita dava origem depois a uma leitura cénica, comecei a pensar a criação de espetáculos com o gesto inaugural da escrita, ou seja, o ensaio começa quando a primeira frase se tenta escrever. E normalmente é isso que eu tenho no meu primeiro dia de ensaios, ainda hoje, e cada vez mais, de uma forma cada vez mais radical. O primeiro dia de ensaios tenho 2, 3 frases, tenho uma página, máximo 2 páginas. E é a partir desses ingredientes ainda muito rarefeitos que começamos a discutir qualquer coisa que motiva que no dia seguinte eu tente escrever mais qualquer coisa e traga para o ensaio, que origina outro tipo de discussão, e portanto o processo de trabalho, a única coisa que eu sei sempre agora,
passados estes 11 anos, desde a estreia do Duas Metades. A única coisa que eu sei sobre os meus processos de trabalho é que, por um lado, passei a assumir gradualmente a autoria dos espetáculos. Por outro lado, comecei a perceber que essa ideia de autoria dos espetáculos continua fundada num trabalho coletivo, tendencialmente democrático, de debate, o mais horizontal possível, em termos daquilo que é a tomada de decisão artística que leva ao espetáculo, e deixando o mais possível em aberto outras tomadas de decisão já em cena, para os atores, mas que começa, e isso é que justifica que eu possa assinar a autoria do espetáculo, começa comigo no lugar de alguém que escreve em contacto com. E, portanto, a minha missão inicial é como é que eu vou escrever para estas pessoas. E o processo de trabalho acaba por ser sempre o resultado dessa suspeita. Eu suspeito que, trabalhando com estas 3 pessoas, terei que escrever desta maneira. E, portanto, escrever, por exemplo, para a Sofia Dias e o Vítor Roriz, em 2014, o António Cleópatra, é um processo fundamentalmente diferente, mesmo que na cronologia pareça semelhante, fundamentalmente diferente de escrever, por exemplo, o Sopro para a Isabela Abreu, Beatriz Braz, Sofia Dias e Vítor Roriz, João Pedro Vaz e Cristina Vidal. Porque os protagonistas, os atores, com as suas personalidades e as suas experiências, obrigam a uma escrita distinta. E, portanto, é essa procura de como escrever para ti que passou a ser assim o gesto fundador para mim de todos os espetáculos. Como é que eu vou escrever para estas pessoas? O que faz com que o verdadeiro gesto fundador seja para que pessoas é que eu gostaria de escrever. E são essas pessoas que eu convido para os espetáculos e nunca as pessoas que eu penso que caberiam numa determinada ideia ou que trabalhariam bem um determinado tema, mesmo que haja ideias e temas às vezes prévios. A minha curiosidade começa sempre com: e que interessante seria escrever para a Carla Polito, para o Romeu Costa, para o Marco Mendonça, para a Sara Barros Leitão, sei lá. Ou seja, agora estou a dizer nomes de pessoas, de atores para quem nunca escrevi, mas é sempre esta espécie de suspeita de que poderia ser interessante escrever para estas pessoas e que escrever para estas pessoas seria uma experiência distinta de escrita daquela que eu tenho até agora, que acaba por conduzir o início dos projetos. O projeto Urgências surge quando o Mundo Perfeito, companhia que criei com a Magda Bizarro em 2003. A Magda não está em campo, mas está aqui. Magda? Olá. Pronto, a Magda está fora de campo, que é onde a Magda se sente bem, sendo que este campo existe porque a Magda está fora de campo a permitir que este campo exista. E, portanto, quando criei o Mundo Perfeito com a Magda em 2003, muito rapidamente, logo no ano a seguir, percebemos que um dos nossos desejos ao criar a estrutura era poder convidar. Ou seja, não criámos o Mundo Perfeito para podermos fazer os nossos espetáculos. Não havia, da minha parte, um grande desejo de autoria de espetáculos. Havia vontade de, eu que tinha tido uma experiência, eu era profissional há 5 anos na altura, tornei-me profissional em 98 como ator, num primeiro projeto com os Artistas Unidos, A Queda do Egoísta e Johan Fatzer, e depois logo a seguir a trabalhar com os Stan, que tinham passado há pouco tempo por Portugal e que fizeram uma criação com vários portugueses, entre os quais eu, e depois eu continuei a trabalhar com eles noutras criações e portanto, tinha a vontade para já de poder criar teatro em Portugal, coisa que não estava a fazer porque estava a trabalhar muito com o Stan fora de Portugal. Mas além de criar teatro em Portugal, também poder estar no lugar do convite, ou seja, criar as condições para promover colaborações, mas o que me interessava era a colaboração. Interessava-me a colaboração, por um lado, com outros artistas, atores, encenadores, mas numa lógica de procurar formatos de trabalho coletivo, e para isso eu sabia que faria muito mais sentido criar condições e agregar pessoas do que fazer-me convidado de projetos que já tinham processos de trabalho, hierarquias, metodologias, porque o que me interessava era precisamente questionar esses processos de trabalho e questioná-los pelo coletivo e, portanto, o Mundo Perfeito servia para haver uma plataforma onde nos encontrássemos e onde testássemos o que era o trabalho coletivo entre nós.
Por outro lado, a minha experiência com o Stan tinha sido muito de um trabalho coletivo sobre o texto, mas sobretudo sobre o repertório. Chekhov, Racine, Javier Tomeu, bom, inúmeros autores, Sófocles, Cocteau, e interessava-me perceber o que é que seriam esses processos de trabalho que eu teria experimentado, contaminados por outros processos coletivos, mas também com a escrita, ou seja, com autores dentro, porque me interessava muito também essa questão da escrita, da dramaturgia. E, portanto, as urgências surgem numa altura também que eu estou a contactar com muitos autores, porque é um projeto que nasce em parceria com as produções fictícias, que, sim senhor, tinham o seu lado, digamos assim, de indústria televisiva, mas também todo um lado de autores e autorias que se criam mais artísticas, mais de pesquisa, e, portanto, havia esta ideia de poder juntar quem escreve e quem faz teatro e perceber se este curto-circuito, não dirigido por um encenador ou uma encenadora, uma visão unívoca do texto, mas esta ideia de dizer vamos juntar quem escreve e quem está em palco com o texto e vamos perceber o que é que surge deste curto-circuito. E parecia-me, portanto, muito mais do que uma ideia de promoção da nova dramaturgia ou de promoção da escrita em português, que também era uma ideia de promoção de pesquisa de um teatro onde quem escreve, a autora ou o autor, está dentro, a dramaturga ou o dramaturgo está dentro. E, portanto, até mais de promoção da escrita de cena do que da dramaturgia per si. Então havia esta vontade e também havia a vontade de fazer projetos que aglutinassem de uma forma relativamente irresponsável pessoas para fazerem pequenas experiências, ou seja, esta ideia de ter 10 tubos de ensaios a aquecer nos bicos de Bunsen, em vez de ter uma grande refeição, que é uma produção bem feita, que é apresentada, ou seja, tratar também as urgências como um projeto laboratorial, e daí a profusão de, eu julgo que em 3 edições foram 22, 23 peças escritas, curtas, que deram origem a 3 espetáculos distintos, mas a profusão de autores e de atores que se encontraram ali nas urgências, acho que de alguma forma terão moldado algum do teatro que essas pessoas e outras, mas essas fundamentalmente terão feito a seguir. Então, a minha experiência na escrita para outros não é estanque, necessariamente, ou seja, eu agora consigo dizer coisas que eventualmente são contraditórias com a minha prática há 5 ou 6 anos, porque entretanto refleti sobre elas, ou então são coerentes com aquilo que era a minha prática, ou é a minha prática, mas incoerentes com o que terei dito sobre essa prática há uns tempos, ou seja, é uma reflexão em contínuo. Coisas que sei sobre essa ideia de escrever para outros. Para já que é escrever para outros, mais importante é escrever para pessoas do que para o facto de serem atores ou bailarinos. Isso para mim é uma questão absolutamente fundamental. A diferença enorme que pode existir entre escrever para a Isabela Abreu ou para o Pedro Gil, essa diferença pode ser maior do que a diferença entre escrever para a Isabela Abreu atriz e para a Sofia Dias bailarina. Ou seja, digamos que a disciplina, a prática artística daquele intérprete e daquele artista não é o mais determinante. Da mesma forma que me parece que eu posso ter muito mais em comum com um artista de Beirute do que com um artista que também mora em Benfica como eu. E esse é provavelmente um dos traços identitários do nosso tempo, da contemporaneidade, que é esta possibilidade de laços estreitos que ultrapassam o geográfico. Tem a ver com a mobilidade das artes nas últimas décadas, tem a ver, obviamente, com a globalização, com vivermos numa sociedade de informação e de conhecimento altamente disperso e de fácil acesso. Mas tem a ver também com o facto de aquilo que é identitário para um artista hoje, isto seria uma discussão longa para a qual eu, inclusive, não me considero muito preparado, mas dizendo assim superficialmente, eu apostaria que hoje os traços identitários de um artista passam muito pouco
pelo geográfico e pelo nacional. Sendo que no caso do teatro há a questão da língua, e ainda assim essa questão da língua é muito mais um constrangimento em comum do que um traço identitário em comum, muitas vezes. Porque o nosso uso da língua, como nós sabemos, ainda por cima no português, pode ir do Cesário Verde ao Kim Barreiros. E, portanto, há uma amplitude no uso da língua que aproxima o Cesário Verde e o Bernardino Ribeiro do Racine muito mais do que do Kim Barreiros, embora o Racine nunca tenha escrito em português. E, portanto, esta possibilidade de ligações inesperadas que ultrapassam o geográfico, para mim, transfere-se também para a disciplina. Portanto, em primeiro lugar, escrevo para pessoas. E isso faz com que aquilo que é o gesto da escrita, que eu acho que é uma espécie de correspondência, ou seja, eu encaro muito a ideia de escrever um texto como um gesto epistolar. Nós agora conversamos aqui num ensaio, eu vou-me embora, logo à noite ou amanhã de manhã escrevo a partir das notas que fui tomando neste ensaio, e o que eu escrevo não é transcrever o que nós discutimos, eu escrevo a carta de resposta ao que nós vivemos no ensaio. E depois o ensaio será a resposta de todos os intérpretes, as suas cartas, de volta ao autor. E depois eu vou escrever outra carta, e às vezes escrevo uma carta para este ator e outra carta para aquele, que é aquela cena que nós discutimos, que vai perfeitamente ao encontro do que tu querias fazer, e aquela que é exatamente o contrário do que me tinhas proposto fazer, mas que acho que é o que é necessário para agora isto avançar e o debate ser interessante. Com a confiança de que os textos que trago para os ensaios, as tais cartas, não têm que ter a qualidade, em televisão chama-se qualidade broadcast, a qualidade de apresentação, a qualidade de estreia, no sentido em que uma má cena para um ensaio pode ser um belíssimo ensaio. E, portanto, isto foi um processo que me libertou imenso para a escrita, que é escrever em colaboração permite escrever mal. Porque escrever mal, demasiado explicativo, pronto, todos os erros, mesmo às vezes até os erros mais absolutamente fundamentais da escrita para teatro, estou tão triste, Didascália, chora, estou mesmo triste, e portanto até estes erros fundamentais podem dar origem a uma discussão altamente interessante que faz com que estou triste, Didascália chora, estou mesmo triste, passe a ser uma coisa interessante no espetáculo que já imaginamos juntos. Ou então transforma a escrita noutra coisa. E portanto há este lado epistolar que passa primeiro pelas pessoas, as suas opiniões, as suas convicções, as suas escolhas, a sua personalidade. Depois, o que é interessante é que podemos fantasiar juntos, porque já sabemos o que é que somos capazes de fazer, sobre o que é que será isto quando tu tentas fazer teatro sobre esta coisa que estamos aqui a discutir. E é isso muito que me interessa na escrita em colaboração, permite-nos estar juntos para lá das nossas competências, confiando que as nossas competências vão transformar isto num espetáculo de teatro. Mas o que nos interessa é o encontro pessoal, em que discutimos política, em que discutimos intimidade, em que discutimos amor, em que discutimos futuro, sonhos, esperanças, desilusões, e escrever um texto serve para nós termos uma desculpa para ter esta discussão, e depois o texto há de plasmar, explícita ou implicitamente, aquilo que é este encontro. Há de ser um retrato mais ou menos desfocado daquilo que foi o nosso encontro, e depois esse retrato é apurado com as nossas competências como artistas. Portanto, por exemplo, se falar da Sofia Dias e do Vítor Roriz, escrever para eles, sim, é também o problema de escrever para dois bailarinos e não para dois atores. Portanto, dois atores não teriam o problema de eu chegar e ter um diálogo em que eu digo Cleópatra, chega-te a mim, não António. A Sofia Dias e o Vítor Roriz, se eu escrevesse este diálogo, dir-me-iam logo, espera, mas o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu sou o António? Mas espera, eu não sou outra pessoa. Espera aí, eu não sou ator. E, portanto, coloca logo a questão da competência. Mas como esta questão se colocava, eu escrevi algo que sabia que duas pessoas, artistas, sim, coreógrafos e bailarinos, sim, mas duas pessoas como a Sofia e o Vítor entenderiam e apreciariam que era uma lista de gestos da Cleópatra e uma lista de gestos do António. E agora a Sofia diz a lista de gestos do António, portanto transfere para o outro, o olhar obsessivo sobre o outro, não é? Portanto é uma voz feminina que nos explica tudo o que o António deveria fazer em palco.
Então começamos com uma lista. Uma lista, ok. Uma lista também é, no universo da escrita para dança, algo muito, muito mais fácil de absorver, porque tem um elemento super concreto, mas ao mesmo tempo um potencial de abstração muito grande, porque não é psicológico, porque vem dessa lógica do inventário, da listagem, que é muito favorável à composição, que na dança é logo a ferramenta fundamental para quem pensa a dança, que é como é que compomos estas coisas que não têm propriamente sentido, que sentido é que lhes damos, como é que fazemos a montagem, ao passo que, por exemplo, do ponto de vista dramatúrgico, teatral, mais clássico, é fácil, há uma cronologia, há uma história que, em princípio, mesmo que não seja apresentada de uma forma linear, terá sido pensada, como na vida, de uma forma linear e, portanto, vai-se de 1921 a 1927. E, portanto, claro que podemos começar, o primeiro ato pode ser em 26 e depois há elipses, há o que quisermos, mas sabemos que a história se passou de 21 a 27. Na dança, não. Na dança, a história, para já não há história e de 21 a 27 não é evidente. A primeira procura é esta procura de qual é o gesto de composição, como é que organizamos a abstração. A liberdade absoluta de possibilidades, que não é narrativa, que não é linear, que não é cronológica. E, portanto, com a Sofia e com o Vítor, tivemos que impor esta ideia. Isto permitiu-me fazer o quê? Escrever, a pensar como é que eu vou criar aqui uma armadilha dramatúrgica que os permite, quase sem darem conta, chegar ao final e dizerem eu Cleópatra, eu António. Como é que os encaminho para o teatro? E para o gesto mais fundamental do teatro, que é eu sou o outro, vamos assinar o contrato implícito, que eu não sou o Tiago, sou um príncipe dinamarquês deprimido e agora vou dizer ser ou não ser, eis a questão. E, portanto, o que será mais nobre para a fortuna adversa, etc, etc. E, portanto, este contrato, que para um ator é automático, praticamente, o que pode ser difícil é não o assinar. Para um ator, muitas vezes, treinado de uma forma mais ou menos clássica, mas um autor de teatro de texto, por exemplo, o mais difícil é não assinar logo o contrato de ser outro. Para a Sofia e para o Vítor, com as suas experiências e as suas sensibilidades, assinar este contrato era um grande problema. E, portanto, transformámos o espetáculo na assinatura desse contrato. Como é que vamos chegar ao final? E até, como quem conta uma história, nos damos conta de que, a certa altura, começámos a fazer vozes sem dar conta. E, portanto, esta ideia, claro que tem a ver com eles serem coreógrafos e bailarinos, mas é sobretudo porque eles são a Sofia Dias e o Vítor Roriz. Com o seu olhar para as coisas, também com o seu gosto, com a sua sensibilidade, com a sua, por exemplo, a lista e a repetição vem de um olhar absolutamente meticuloso para a relação com o público, com o palco, mas também para uma espécie de delicadeza que aqueles dois indivíduos têm no cotidiano, em cada minuto. Há uma espécie de precisão na vida que é deles. E que depois, claro, transpira para o trabalho e terá sido até fomentada pelo trabalho que fazem, mas que está presente neles enquanto seres humanos. E, portanto, é isso muito mais que me condiciona do que o facto de serem bailarinos e coreógrafos. Claro que o facto de serem bailarinos e coreógrafos condiciona-os a eles numa discussão comigo. Mas a mim interessa-me é que é a Sofia e o Vítor. Se fosse o Rui Horta, ou se fosse a Bárbara Ruskova, com quem trabalhei na Companhia Nacional de Bailado para fazer a perna esquerda de Tchaikovsky, estava perante outras questões e surgiram textos fundamentalmente diferentes. Portanto, aí a diferença entre escrever para atores e para bailarinos passa primeiro, ponto prévio, pelas pessoas, depois há uma diferença fundamental. A relação dos artistas da dança com o texto custa-me dizer mais livre, porque não penso que seja exatamente mais livre, mas é mais livre de constrangimentos, é menos pesada, é menos carregada de tradição, digamos que é menos preenchida. A relação de um ator com um texto está já muito carregada de preconceitos sobre o que é que deve ser essa relação com o texto. Às vezes são preconceitos positivos, porque nos permitem avançar muito rapidamente, outras vezes são preconceitos que nos travam na pesquisa de alternativas àquilo que nos parece dogmático e evidente. E, portanto, muitas vezes com atores, a grande questão é pôr em causa aquilo que damos por adquirido. Com artistas de dança,
é construir alicerces na relação com o texto, em vez de pôr porque há muito pouca coisa dada por adquirida, há muito pouca tradição, e isso eu acho que liberta. Não é necessariamente mais livre, às vezes pode ser complicado, mas liberta a escrita. Liberta a escrita de obedecer a regras técnicas, por exemplo. Liberta a escrita de obedecer ao como deve ser da escrita de teatro. E coloca problemas, às vezes inesperados, sobre mas porquê isto? Há mais porquês inesperados a virem da dança em relação ao texto do que do teatro. E há mais questões também que se colocam, o que eu acho altamente positivo. A minha relação com a dança começa, salvo erro, em 2004, 2005, quando começo a dar aulas de teatro na Escola Parts, em Bruxelas, dirigida pela Ana Teresa de Kersmacher, onde contacto com muitos bailarinos estudantes de dança a quem dou teatro, mas também com os bailarinos da Companhia Rosas, que dão aulas na Parts, etc. E, portanto, começo a contactar com o mundo da dança e começo a contactar com essa relação do teatro com a dança e a relação dos bailarinos com o texto, que era o meu sujeito de trabalho com eles. Mais do que o teatro, era bailarinos com texto, ou seja, havia ali uma ideia muito clara de criar competências em estudantes de dança para o uso do texto em palco. Não de os tornar competentes como atores de teatro, mas competentes como intérpretes, performers e criadores de dança com o uso do texto, considerado já indispensável na prática de dança. E, portanto, digamos que a minha cozinha da relação com a dança é aí na parte e depois começa lentamente a evoluir. Há uma experiência muito determinante para mim, mas que é ainda outra em termos de texto, que é a colaboração com o Rui Horta, em 3 peças em sequência, que são colaborações que passam pela escrita de texto, mas também pelo pensar da dramaturgia e do lugar do texto e do ator nessas obras. As Lágrimas de Saladino, o Talk Show e o Local Geographic, peças de escalas muito distintas, onde o texto tem lugares distintos, mas aí houve, sobretudo, uma adequação daquilo que é o meu pensar do texto e do teatro e do ator e da escrita a um trabalho de outrem, ou seja, à autoria, à estética, ao olhar do Rui Horta, e muito menos esta ideia de escrever para. Aqui havia um escrever e pensar para o coreógrafo. E, portanto, com o Rui Horta o trabalho era fundamentalmente de muita discussão a 2 antes das peças existirem e depois de tentar dar resposta a uma espécie de arquitetura, porque o Rui funciona muito com conceitos de espaço e de imagem muito arquitetónicos. Aliás, ele estudou arquitetura, ele acho que ainda hoje gostaria de ser arquiteto e desenhou umas coisas até. E, portanto, o Rui tem esta visão do espetáculo como um edifício e um espaço e temperaturas e cores e ritmos, mas é uma visão muito arquitetónica e muito rapidamente eu percebi que eu funcionava um pouco como aquele empreiteiro que faz os acabamentos e que escolhe o mármore da cozinha e não sei o quê, ou seja, um tipo que tem que entrar naquela arquitetura, aceitar que o Rui Horta inventou aquele edifício e agora tu vens dialogar com esse edifício, com as tuas competências. E isso foi uma experiência muito interessante porque estava tudo em aberto no início, depois eu afastava-me, o Rui desenhava o edifício e eu agora vinha fazer alguma decoração de interiores desse edifício, meter uns rodapés, escolher uns eletrodomésticos e trabalhar, muitas vezes na escrita e também no contacto com os intérpretes, a questão do texto para esses edifícios. Isso foi ainda uma experiência muito distinta, onde, de algum modo, eu não sentia a responsabilidade da autoria, era um colaborador, e ao mesmo tempo isso libertava-me para estar sobretudo em aprendizagem, ou seja, metade do trabalho que eu fiz com o Rui foi roubar ideias, compreensão, metodologias para quando voltasse a trabalhar com gente da dança. Mas e depois foi muito interessante também, porque sendo uma trilogia, permitiu uma evolução, um apurar da nossa colaboração.
e isso foi absolutamente preponderante. Não era um bate e foge, sabíamos que era uma escadaria. E, portanto, a cada piso da escadaria, a cada espetáculo, havia descobertas novas, e acho que o próprio Rui, não só na relação comigo, mas na relação dele com o texto, nas suas peças, correu ali riscos novos no percurso dele, que é um percurso não só sublime, fantástico, mas como muito longo já, é uma pessoa com muita experiência, com uma longa carreira, e permitiu-se correr ali riscos com o lugar do texto nas suas peças, que eram novos no seu percurso e que de alguma forma continuou a perseguir. Um processo de criação com bailarinos, ou que se aproxima, que tende a ser um espetáculo de dança, é bastante diferente, coloca questões muito diferentes daquelas que enfrento quando parto para um espetáculo, pensando lá no fim o que vamos encontrar é um espetáculo de teatro. No entanto, os princípios de trabalho são muito semelhantes. E é isso que eu acho interessante, que é como é que conseguimos, de alguma forma, continuar a defender os mesmos valores, que não são valores só estéticos, são valores éticos também, em contextos distintos e com processos aparentemente dispares, mas que defendem princípios semelhantes e que são conduzidos também por desejos semelhantes. Interessa-me sempre nos espetáculos que aquilo que apresentaremos a um público, que será testemunhado e participado por outros que não estão agora connosco, seja uma tradução, não um espelho, mas uma tradução com todos os problemas da tradução, a adulteração, a invenção, a infidelidade, etc. Mas uma tradução do que nós vivemos agora, este pedaço de vida juntos. E, portanto, isso interessa-me e é isso que eu procuro e desejo. Na realidade, é a única coisa que me motiva a fazer espetáculos. Isso interessa-me tratando-se de um espetáculo de dança ou um espetáculo de teatro. Interessa-me que este nosso encontro seja um encontro onde todos nos podemos exprimir e defender ideias e defender caminhos, mesmo que depois tenhamos que negociar e aceitar compromissos e às vezes que nos resignar, mas temos a oportunidade de nos bater pelo tipo de tradução que queremos fazer deste estarmos juntos. Então, claro que depois as ferramentas são muito diferentes. Pensando no Assim Tipo Dança Contemporânea, que nasce de um desafio da Companhia Instável, a que eu faça um trabalho que não tinha necessariamente que ser um espetáculo de dança, mas tinha que ser um espetáculo com bailarinos. E eu aceito de alguma forma o desafio de tentar um espetáculo de dança. No entanto, coloca-se-me logo o problema. Se eu estiver numa sala com bailarinos, eu não tenho ferramentas que não sejam imposturas, que não sejam imitações do que já vi fazer, não tenho verdadeiras ferramentas para lançar ideias de movimento. Mas tenho ferramentas para lançar ideias dramatúrgicas, que são tão válidas para um bailarino como frases físicas, frases de movimento. E, portanto, ideias dramatúrgicas, sim, ok. Mas como é que destas ideias dramatúrgicas depois conseguimos gerar movimento de uma forma que, de algum modo, também tenha a minha contribuição? Ou seja, não estar a pedir aos bailarinos para traduzirem para a dança os nossos debates. Tentar criar aqui um discurso coreográfico a partir de conceitos. E o que surgiu foi a ideia de pedir, de criar um espetáculo onde os bailarinos obedecem a vozes que conduzem o movimento. O processo começa com uma residência artística onde pedi
à Dileta Bindi, à Liliana Garcia, ao Bruno Alexandre, os 3 bailarinos que criaram a peça comigo, para improvisarem pequenos solos de 5, 10 minutos, e nós estávamos no Espaço do Tempo, em Montemor o Novo, no Convento da Saudação, e nós convidávamos habitantes de Montemor a vir ao estúdio, ao celeiro, no Espaço do Tempo, e deixarem-se filmar, enquanto viam um dos bailarinos a improvisar, e deixarem-se filmar a tentar descrever o que estava a acontecer em tempo real. E, portanto, salta, aninhou-se, está, ai, tão bonita que está a menina, tão bonita, está a olhar para mim, agora levantou-se. E gravámos isto com várias pessoas. Depois chegámos aqui à residência que fizemos ali no Intendente, no Largo, e fizemos a mesma coisa com várias pessoas do Intendente. E, portanto, o que era interessante ali foi, embora também tenhamos tido gente como, por exemplo, a Marlene Monteiro Freitas, que estava na altura a fazer residência no Espaço do Tempo, também a contribuir com a sua descrição e, portanto, a usar uma terminologia codificada da dança contemporânea. Também tivemos a senhora do café de Montemor o Novo, ou as pessoas que têm comércios ou que vivem aqui na Rua do Val Formoso, no Intendente, a vir ver, e essas pessoas não têm a linguagem codificada da dança contemporânea, muito pelo contrário. Têm as suas linguagens com outros códigos e muito dispares, mas conseguem descrever movimento. E depois a única coisa que eu fiz, aquilo que eu considerei, coreografar, no meu caso, será isto, foi pegar nos brutos de todas essas descrições e fazer uma montagem. Sem pensar no que era o movimento efetivamente, porque nunca gravámos aquilo que as pessoas viam, só gravámos as pessoas, mas na linguagem. Olhou para mim, corta para, agora saltou. Corta para alguém que diz, quem é este? Olha, está-se a mexer, está a correr para trás. Corta para. E de repente o que eu fiz foi escrever, a partir dos depoimentos das pessoas, fazer uma colagem de texto daquilo que as pessoas diziam e depois apresentar essa colagem aos bailarinos e dizer, é isto que nós vamos dançar. Agora vamos ver como é que dançamos isto. Mas aí confio no diálogo que nós vamos conseguir ter para que estas vozes, estes códigos que descrevem corpos, se transformem num espetáculo de dança. E depois o espetáculo, na realidade, era a justa posição disso. Era o vídeo destas pessoas, esta montagem em vídeo, com os bailarinos à frente desse vídeo, a executarem essa montagem, e nasce assim essa experiência que acaba por ser assim tipo de dança contemporânea. Isso vem de uma frase de uma das pessoas que é, olha, ela está-se a mexer assim tipo de dança contemporânea. E eu achei delicioso o termo, porque é alguém que percebe que há ali um código, embora não o consiga descodificar. É como estar face a um cofre que não se consegue abrir, mas sabe-se que é um cofre e que há um tesouro lá dentro. Eu não tenho o código para abrir a porta. E, portanto, assim tipo de dança contemporânea também prometia esta coisa ambígua, que era, sim senhor, um espetáculo de dança contemporânea, que ao mesmo tempo era feito ou dirigido por alguém que olha para a dança contemporânea dizendo, bom, este cofre eu não tenho a certeza de ter o código para o abrir. E, portanto, a proposta era essa. Mas logo a seguir, quando o trabalho, não logo a seguir, mas alguns anos mais tarde, com a Companhia Nacional de Bailado, e neste caso com a Barbora Ruskova e com o Mário Lajinha, para criar a Perna Esquerda de Tchaikovsky, que é um convite muito específico da Luísa Taveira, que na altura dirigia a Companhia Nacional de Bailado, e me diz, a Barbora despediu-se dos palcos este ano e gostava de pensar, ou seja, gostava de perceber se artisticamente, e acho que é pela via do teatro que essa tentativa pode ser feita, se artisticamente a Barbora tem um espetáculo para fazer agora que deixou de ser bailarina. E, portanto, ela fez a sua grande despedida como prima bailarina num último grande clássico, e tem um projeto logo a seguir que é o depois da despedida. Isso interessou-me imenso, como é óbvio, porque contava desde já uma história, que é a história de um corpo que, a quem é dito e que diz a si próprio, esta alta competição da dança clássica, tu já não consegues. Então consegues o quê? O que é a tua história agora? E partimos daí, partimos do corpo da Barbora, partimos das lesões todas que ela teve ao longo da sua carreira, e partimos das coreografias todas, que aliás é coincidência, mas estão aqui. Não foi nada disto. Estão todas aqui.
e portanto, não estão todas as coreografias, aqui estão as que nós usamos, ela dançou muito mais. Mas pronto, partimos de fragmentos do Romeu e Julieta, fragmentos do Sonho de uma Noite de Verão, da cantata, de várias outras coreografias, da Silfide, todas do Lago dos Cisnes, e a coisa começou com, fiz-lhe uma série de entrevistas, fizemos uma lista de todas as lesões que teve, todas as cirurgias que fez. Portanto, fizemos assim a lista da atleta de alta competição, não é? A lista de todas as coreografias que fez, tentámos ver em vídeo juntos tudo o que existia em vídeo, e depois ela começou, a pedido meu, a tentar dançar de memória, dançar o que recordava dessas coreografias, sem ir ver os vídeos, sem se treinar, só, o que é que te lembras desta? E ela tentava, marcando, como na memória de qualquer pessoa, já passou muito tempo, portanto há vazios, passa deste movimento para, depois havia umas coisas aqui, e depois havia isto, e depois aqui era um plié, e depois aqui e portanto começámos a tentar desenvolver uma linguagem que era a memória do corpo, das dores, dos movimentos, dos prazeres, mas o que é que o corpo se lembrava destes anos todos de esforço, mas destes anos todos de um esforço infernal a favor de momentos fugados de beleza, não é? Que é assim a grande obsessão militar, quase religiosa dos bailarinos de dança clássica, não é? Que são os milhares de horas de inferno e de dor para alguns minutos de prazer. De partilha para prazer do outro, não é? Mas de beleza absolutamente etérea, perfeita, escondendo as mazelas todas e todos os problemas que é ser bailarino clássico, ou seja, essa espécie de devoção quase militar, atlética, pela arte. E então o processo começa aí, tem a ver com a Barbora, tem a ver com a extraordinária generosidade da Barbora em relação à sua história, em relação a falar de si e mostrar-se, e portanto com outra bailarina ou outro bailarino nas mesmas condições seria um outro espetáculo certamente. Depois dessa pesquisa, o que começou a acontecer foi, bom, a tua história são as nossas ferramentas coreográficas. Houve várias pessoas depois que colaboraram no projeto, além do Mário Laginha, que foi absolutamente instrumental, passa a ironia, instrumental para a linguagem do espetáculo. Houve várias pessoas depois na Companhia Nacional de Bailado que foram muito importantes para conseguirmos ter o apoio que era necessário para que tecnicamente também a Barbora traduzisse para o seu corpo do presente todas aquelas questões os movimentos que o seu corpo hoje já não faz, mas quase faz. Ou seja, estamos a falar de alguém, a Barbora é um bocadinho como o Usain Bolt agora. Ele ainda há um ano correu os 100 metros e foi um dos melhores do mundo, mas entretanto parece que aquilo acabou abruptamente e passado uns meses ele não passou a ser lento, continua a ser muito mais rápido do que 99,9% das pessoas da Terra, como a Barbora continua a ser muito melhor bailarina do que 99,9% das bailarinas no mundo. Agora, ela sabe, e isso é que é belíssimo, ela sabe que não é a bailarina que já foi, que o seu corpo é outra coisa agora. E foi sobre isso que trabalhámos, sobre essa diferença entre o corpo de hoje e o corpo de antes, que é uma coisa profundamente teatral, profundamente narrativa, romanesca, e portanto eu contribuí com esses inputs e a Barbora ia-me respondendo em coreografia, em memória do corpo, em dança, e o texto forma-se, é um texto muito biográfico nesse sentido, pertence-lhe muito. O texto acaba por ser o meu artigo de vida sobre a Barbora, tem essa dimensão um bocadinho jornalística de traçar uma vida, desde o início da dança até hoje, mas ao mesmo tempo com essa poesia da memória de um corpo e daquilo que um corpo colecionou na dança. Portanto, acaba por ser muito mais do que um espetáculo de dança, um espetáculo sobre dança, um espetáculo sobre uma pessoa que se ofereceu à dança durante a vida toda. Nesse sentido, eu percebo que
por exemplo, para efeitos de nomeações para prémios, seja nomeado para melhor espetáculo de dança ou que seja apresentado pela CNB como um espetáculo de dança, do meu ponto de vista, é absolutamente um espetáculo de teatro interpretado por uma bailarina e por um músico. Mas é completamente, no meu modus operandi, o facto da Bárbara ser bailarina teve a influência que teve, por exemplo, no Sopro, o facto da Cristina Vidal ser ponto. É a sua biografia e é um gesto biográfico, de relato biográfico ficcionado daquela pessoa. Mas não transformou aquele espetáculo, para mim, embora tenha muito movimento, num espetáculo de dança, porque o meu modus operandi não teve que se alterar por causa da dança. O meu modus operandi foi o de criar um espetáculo de teatro onde há muita dança, porque era preciso essa dança para dar imagem, dar corpo àquilo que se falava, àquilo que se escrevia, àquilo que se sugeria. Portanto, eu diria que A Perna Esquerda de Tchaikovsky, que é a peça que eu fiz para a Companhia Nacional de Bailado, é claramente um espetáculo de teatro que eu aceito que seja apresentado de outra forma, porque as circunstâncias de distribuição dos espetáculos são uma coisa e a verdade da sua criação é outra. Portanto, este espetáculo, assim, tipo dança contemporânea, eu diria, sim, é um espetáculo de dança feito por alguém do teatro. A Perna Esquerda de Tchaikovsky, para mim, um espetáculo de teatro sobre dança.